Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas a mais uma aula de yoga para mulheres. E me conta uma coisa, você queria começar a fazer uma atividade física, cuidar mais de você, mas só de pensar que você vai ter que arrumar algum espaço na sua agenda, na sua vida, já tão sobrecarregada, para colocar mais uma atividade, fazer yoga, fazer academia, seja que atividade for, você já fica estressada? Só de pensar na mudança, nos preparativos, em tudo que você vai ter que fazer? Pois é, você não está sozinha. Eu canso de ouvir isso das minhas alunas. E para você que está chegando aqui agora, eu sou professora Juliana Leal, sou professora de yoga e especialista em bem-estar feminino. Só que existe um caminho, uma solução para isso, que é o que eu vou compartilhar com vocês hoje aqui. É a gente começar de um jeito diferente, encarar esta questão de atividade física, tempo, prioridades, e a gente começar a sair dessa estaca zero. Combinado? Então vamos lá começar a nossa aula e como sempre eu gosto de avisar para vocês no início, essa aula eu dou recomendações, eu dou instruções passo a passo do movimento, mas você que está aí do outro lado da tela que precisa saber do limite do seu corpo. Então nunca ultrapassa o limite do seu corpo, não é para você sentir dor aguda durante a minha aula, é apenas para você trabalhar dentro do seu limite. Combinado? Então vamos lá. Vamos começar escolhendo um espaço em que você possa movimentar bem as suas mãos. Então, já observa assim, se de um lado, se do outro, você, nesse espaçozinho que você está em casa, fazendo a sua aula de yoga, você está com esse conforto. Tapete de yoga não precisa ser perfeito igual o meu, pode ser colchonete, tapete de yoga, um colchão que você usa no final de semana para ir para a praia, uma esteira, qualquer coisa, emborrachado, dá até de criança brincar, aqueles de montar, se você tem filhos, se você guardou em algum lugar em casa, também pode usar. Então seja criativa. O que importa é que seja uma superfície que traga conforto para você e que você não escorregue a sua mão para que a gente faça de uma forma segura. Combinado? Se você, como eu, tiver de meia, já tira a sua meinha também, para você deixar esse corpo um pouco mais aderindo melhor à superfície. E vamos agora alongar esse corpo, tá? Então, primeira posição, a gente vai colocar a mãozinha aqui sobre os nossos joelhos. Se você sente o joelho, já faz um ajustezinho de colocar um bloquinho embaixo do joelho. Se você não tem bloquinho, você pode pegar uma toalhinha, enrolar e colocar um rolinho de toalha embaixo de cada joelho também. O que importa é você dar suporte para o teu corpo e não forçar o teu corpo para chegar numa posição, porque aqui a gente não está fazendo yoga para fazer propaganda do Instagram. A gente está fazendo yoga para mulheres reais como eu e como você. Combinado? Então a gente vai começar girando a partir do nosso quadril. Imagina que o seu tronco é uma colher de pau, ele não vai mexer. O que a gente vai mexer é a partir daqui. Pode colocar até um pouquinho os seus dedos, assim, sua mão, sobre esses ossinhos que ficam aqui no quadril, a crista ilíaca. Quando você sentir, você vai inspirar e expirar e criar um giro a partir do quadril. Pode fazer um giro pequenininho, não precisa você forçar ao ponto de você perder o seu equilíbrio, mas você sente que você vai para um lado, para frente, para um outro, levemente para trás, usando a força do seu abdômen para fazer esse movimento para trás. Inspire, expira, pausa num ponto neutro e agora inverte esse círculo para o lado oposto. Isso, muito bem. Inspire, expira e solta. Agora, vamos começar a aquecer outras partes do nosso corpo, tá bom? Vamos agora começar com o nosso ombro. E eu vou fazer um alongamento um pouquinho diferente do que a gente está acostumado para os ombros aqui, tá? Eu vou convidar você a pegar as pontinhas dos seus dedos, colocar aqui sobre os ombros e você vai criar giros como quem quer tocar o cotovelo e gira abrindo. O tamanho desse círculo, Ju, precisa ser igual ao seu? Não. Você pode fazer esse círculo conforme a sua mobilidade hoje. Pode ser que seja aqui. E se vocês ouviram o meu ploc, e se vocês aí do outro lado da tela também estão com o corpo de vocês fazendo ploc, plac, plac, isso é normal, tá bom? Não tem nenhuma preocupação com isso. Se você sente uma fisgada, uma dor intensa, aí sim
você precisa procurar ajuda médica, um profissional de fisioterapia, tá bom? Mas esse movimento ele precisa ser gentil, é para trazer mobilidade, ok? Pausa no ponto neutro e agora a gente vai inverter. Gira para trás, para o lado, para frente, toca ou chega próximo o que você conseguir, o que teu corpo permitir hoje. Isso, muito bem. Inspire, expire, gira para frente. Muito bem. Agora solta essas mãozinhas. E agora a gente vai fazer uma torção do nosso tronco lateral, tá? A gente inspira no centro, expira, girando para o lado direito primeiro. Estica primeiro a tua coluna e depois devagarinho vai trazendo o seu olhar por cima do seu ombro direito. Inspira e expira aí. Inspira e expira. Mais uma vez, inspira, expira e volta para o centro. Agora aqui no centro, a gente vai inspirar e expirar, girando o tronco para o lado esquerdo. Estica quando você tocar essa mãozinha perto do joelho e aos poucos vai torcendo esse tronco, trazendo o olhar por cima do seu ombro esquerdo. Inspira e expira aí. Inspira e expira. E volta devagarinho para o centro. Muito bem. Agora a gente vai fazer um gato-vaca, só que gato-vaca sentado. É um pouquinho diferente do que talvez vocês estejam acostumadas nas minhas aulas. Então vou ficar de ladinho para ficar mais fácil de vocês observarem. Então, gato-vaca sentado é o seguinte: a gente usa a nossa mãozinha como guia sobre os nossos, pertinho do nosso joelho. Quando a gente inspirar, a gente abre esse peito, eleva o olhar e coloca a ponta do quadril mais para trás, criando essa curvatura. E expirando, gira um pouquinho essa mão aqui no joelho, trazendo o queixo em direção ao peito e fazendo essa curvatura. E agora vai seguindo de uma maneira mais orgânica. Inspirando, abre. Expirando, faz a curva. Inspira, abre. Expirando, faz a curva. Inspira, abre. Expira. Faz essa curva. E volta para uma posição neutra aqui no centro. Muito bem. Agora, vamos em direção ao nosso tapete para a gente começar a fazer alguns outros movimentos. O primeiro movimento que eu queria trabalhar com vocês hoje, gente, é uma posição em que, para a gente fazer ela de uma maneira mais confortável, eu sugiro vocês pegarem 2 bloquinhos para vocês sentarem. E se você não tem bloquinhos firmes para você fazer isso, você pode pegar um banquinho. Você pode pegar aquelas escadinhas de criança também que usa para subir, para escovar os dentes, aquelas banquetinha, tá? Então qualquer superfície em que você consiga arrumar aí na sua casa agora, serve, tá? Só tem que ser uma superfície que fique paradinha, firme, que você consiga sentar e que você crie essa abertura dessa região interna aqui, tá? Uma vez que você achou essa superfície que funciona para você, você vai imaginar que o seu ossinho último aqui da coluna, ele está apontando para o chão. Então, você não está com o bumbum empinado, ele está encaixado, tá? Abre as pernas, deixando os pezinhos mais ou menos a 45 graus. Então, você sente que você está fazendo um alongamento nessa região. Aqui também. E quando você encontrar essa posição ideal para você, inspira, elevando o braço, abre no formato de cacto, que é essa mão abertinha aqui, braços em 90 graus e fica aqui. Inspira e expira aí. Inspira
expira. Inspira e expira. E desce essa mãozinha, fecha um pouquinho esses pés. Muito bem. Agora a gente vai sentar no nosso tapete. E eu vou te convidar agora a gente fazer um alongamento dessas nossas pernocas. Eu vou utilizar uma fita, uma faixa, mas vocês podem usar também a manga de uma jaquetinha, por exemplo, assim, tá? Então você pode pegar uma jaquetinha que você pega a manga, tá? Para quê, Ju? A gente precisa disso. Para que a gente crie um pouquinho mais de controle nesse movimento. Então, você vai pegar a manga do seu casaquinho, eu vou pegar a minha faixinha aqui, a gente vai passar por aqui, ó, um pouquinho abaixo dessa parte daqui dos pés, esticar, e você vai imaginar que a sua coluna está retinha. O que é que você vai. Por que a gente usa esse apoio? Olha isso aqui que a gente vai fazer. A gente vai usar essa faixa para a gente, ao invés de ficar com a coluna assim, tortinha, a gente vai, ó, puxar para que a gente deixe essa coluna retinha, pernas bem vivas, bem ativadas. E uma vez que você encontrou essa posição em que você deixa a coluna retinha e os pés retinhos, você simplesmente inspira e expira aí. Inspira e expira. Mais uma vez, inspira e expira. Inspira e expira. E agora solta. Muito bem. Agora bate um pouquinho essas perninhas para a gente ativar um pouquinho essas pernas que a gente trabalhou agora. Muito bem. Agora a gente vai fazer uma outra torção. A gente vai trazer a perninha esquerda aqui para junto, passa a mão direita por cima, abraça essa perna, traz a mão esquerda para trás, estica a coluna e depois olha por cima do seu ombro esquerdo. Inspira e expira aí. Inspira e expira. Isso. Volta com essa mãozinha esquerda para frente, estica a perna esquerda, traz a perna direita para junto de você e abraça essa perna. Traz essa mão esquerda mais para dentro, abraçando, e libera a mão direita para ela vir para trás do bumbum e estica esse corpo, essa coluna. Quando você esticar a coluna, você vai aos poucos girando esse olhar, esse tronco. Imagina que você está tentando olhar por cima do seu ombro direito. É uma intenção para que você gire o seu tronco. Inspira e expira aí. Inspira e expira. E volta devagarinho, soltando esse pezinho de volta para o seu tapete. Agora a gente vai deitar no tapete para a gente fazer outros exercícios que são super importantes, principalmente para a saúde de nós, mulheres, tá? Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer vai ser a ponte, tá? Então, a ponte vai ser o seguinte, você vai imaginar, traz os dois pezinhos para cá, estica essa mãozinha, e um truque para você fazer na posição correta é você imaginar que você está tocando o seu calcanhar com o dedo médio. Uma vez que você está sentindo o seu dedo médio, está tocando aqui atrás, então você sabe que a sua perna está na abertura correta e que está na proximidade dos seus glúteos correto, tá? Então a gente vai, na inspiração, elevar o quadril em direção ao céu, segurar um pouquinho e depois descer contando 3, 2, 1. Então é uma descida lenta, controlada, para que a gente use a contração de abdômen, glúteos e períneo, para a gente fortalecer essa região pélvica, tá bom? Então, ó, bracinho aqui, inspira, eleva, segura um pouquinho e 3, 2, 1, devagarinho até tocar o ossinho no chão.
Inspira, respira, descansa um pouco, ajusta o movimento, realinha e inspirando, eleva esse quadril para o céu, segura, aperta esse bumbum e depois desce 3, 2, 1, devagarinho. Isso, mulher. Solta um pouco, inspire, expira aí. Inspira e expira. E agora, inspirando grande, eleva o quadril em direção ao céu, contrai esse bumbum e esse períneo, e depois 3, 2, 1, descendo. Muito bem. Agora relaxe, vamos fazer uma sequência para a gente soltar esse quadril. Ele espalha um pouco, separa um pouco mais esse pezinho. Imagina que você está tocando a extremidade do seu, sentindo a extremidade do seu, a lateral do tapete. E o joelho direito entra, enquanto o joelho esquerdo abre. E agora você vai seguindo esse movimento, sincronizando, como se fosse uma dança bem suave. Um joelho entra, outro sai. Não precisa forçar, não é um alongamento, é uma compensação para a gente trazer fluidez. Depois do exercício anterior em que a gente contraiu, permaneceu um tempo na posição. Então esse movimento agora é um bálsamo, não é para você forçar nada, é só para você trazer fluidez para essas articulações, para o joelho, para essa articulação aqui, ó. Isso, inspira e expira aí. Muito bem. Isso, inspire, expire e relaxa. Agora, você vai passar a perna direita por cima da sua perna esquerda, fazendo como se fosse um 4 de cabeça para baixo. E agora você vai elevar a perna esquerda, o pezinho, e entrelaçar as suas mãos por trás da sua coxa esquerda. E puxa um pouquinho mais até você chegar no seu limite. E quando você chegar no seu limite, você apenas para, inspira e expira aí, sentindo alongar na parte anterior da sua coxa. Inspira e expira. E devagarinho vai soltando essa mão que você entrelaçou, voltando o pé esquerdo para o tapete. Eleva o pezinho direito, volta com ele para o tapete. Agora eleva o pé esquerdo, cruza por cima da sua coxa direita. Agora vai, entrelaça por trás da sua coxa direita e traz para perto de você. Para no seu limite, não força. E uma vez que você encontrou um ponto que você está alongando, sentindo essa parte de trás das coxas esticando, você apenas para aí, inspira e expira lentamente. Inspira e expira. Volta com esse pezinho até você tocar de novo no tapete. E agora a gente vai abrir os braços em relação a, imaginando que você é um T humano, uma cruz, com as suas mãos para o céu. Pernas bem coladinhas, pernas, coxas, como se fosse um triângulozinho. E você vai deixar essa perna cair lentamente, como se a gravidade estivesse puxando, puxando, e ao mesmo tempo leva o seu olhar para a sua mão direita. Para no ponto que for o teu limite. Inspira e expira aí. Inspira e expira. Inspira e expira. Volta para o centro. Ajusta um pouco essa coluna. E agora deixa a sua perna cair para o lado direito. E olha para o seu lado esquerdo, criando uma torção bem gostosa na sua lombar e ao mesmo tempo no seu pescoço. Inspira e expira aí. Isso. Agora volta para o centro. Inspira
Respira. E agora a gente vai para a posição de relaxamento. Se você tiver uma mantinha perto de você e você gostar da sensação de acolhimento e de aconchego ao estar abraçada com a coxa, com a manta, você pode cobrir as suas pernas, mas deixa sempre essa perninha assim, com o joelhinho, com o pezinho levemente aberto para os lados, para que você possa criar um relaxamento nessa parte de quadril, tá bom? Deixa os braços levemente abertos, um pouquinho mais aberto do que mais ou menos na altura do seu tapete. Inspira e expira. Ajusta a cabeça se você precisar, cervical. E se permite esse tempo de relaxamento. O seu tempo de relaxar, mulher, de descansar, não é para ser mais uma obrigação, um peso na sua vida. Pelo contrário, você precisa começar a entender que você não pode continuar achando que todos merecem o seu tempo, todos merecem a sua atenção, menos você. Para pensar. Quanto do seu tempo até hoje você gasta para cuidar de casa, carreira, filhos, família. Mas você precisa entender que você merece, que você precisa de um espaço só seu para relaxar, liberar o estresse, para você recuperar suas energias. E agora, nesses próximos minutos, eu quero te ajudar de um jeito simples a soltar toda e qualquer tensão que você está guardando nessa sexta-feira. Inspira, sentindo o ar enchendo teus pulmões. Solta o ar lentamente, sentindo ele sair, esvaziando. E apenas foca nesse movimento, nessa cadência suave de inspirar e expirar. Inspira e expira. Te convido agora a relaxar a região entre as sobrancelhas. Solte essa musculatura. Solte as preocupações com os outros. O mundo pode esperar. Esse momento aqui é só seu. E você merece esse momento. Relaxe o seu rosto, trazendo a ponta da sua língua para o céu da sua boca. E ao fazer esse movimento, sinta a mandíbula soltando e relaxando. Inspira e expira aí. Solta. Solta toda a região de trás do pescoço, essa região da cervical.
Relaxe toda a área do seu ombro direito e essa musculatura que vai do teu pescoço até o teu ombro. Relaxe e solte. Relaxe o seu ombro direito. Relaxe seu braço direito. Relaxe sua mão direita. Relaxe agora toda a parte esquerda do seu corpo, começando pela região saindo do seu pescoço, desce essa musculatura do trapézio, chegando até o seu ombro. Solta o seu ombro esquerdo, solta completamente o seu braço esquerdo, relaxa a sua mão esquerda, solta. Relaxa todas as suas costas, começando lá na região da cervical, pertinho do seu pescoço. E imagina que a musculatura que abraça a sua coluna, ela vai sendo envolta numa luz bem relaxante que vai descendo devagarinho, soltando e relaxando cada um dos músculos que ela vai tocando. Se você encontrar algum ponto de tensão, todos nós temos um pontinho, principalmente na coluna, nas costas. Para um pouco, imagina que essa luz amarelinha, ela está derretendo. Essa bola, esse ponto que você foi guardando tensão. Mas agora você relaxa. Agora é o momento de você deixar ir embora e soltar, soltar, soltar. Relaxe agora toda a região do quadril, períneo. Relaxe os seus glúteos, começando pelo glúteo direito. Relaxe a coxa direita. Relaxe a perna direita, panturrilha. Relaxe todo o seu pé direito. Relaxe o glúteo esquerdo. Relaxe a coxa esquerda. Relaxe a panturrilha esquerda. Relaxe seu pé esquerdo. E solte. Agora aos poucos, eu te convido a despertando, voltando para aqui agora. Gira os seus punhos e faz um movimento de espreguiçar conforme o teu corpo está pedindo agora.
Você conhece o seu corpo como ninguém, você apenas precisa se reconectar com ele. Pode girar também a coluna, criando uma torção, aquele estalo gostoso. Eu amo fazer isso quando acordo. E se você tem um gatinho, um cachorro em casa, você vai perceber. Nenhum animal ele se acorda sem alongar a musculatura dele. É uma sabedoria inata que a gente, que é humano, às vezes vai perdendo. Então eu te convido a sempre que você for acordar, de manhã ou de uma soneca, sempre acorda devagarinho, alongando seu corpo, nunca se levanta no susto, na pressa. Volta o seu corpo para o lado, na posição fetal, com a perninha mais fechadinha, os braços também. E no teu ritmo, aos pouquinhos, vai usando a sua mão e o seu antebraço para voltar para a posição sentada. Repousa a sua mão onde você se sentir mais confortável. E que você, mulher, possa entender, a partir dessa prática de hoje, que ter um tempo para cuidar de você não precisa ser uma tarefa, uma obrigação, algo chato, ou que vai precisar tomar muita energia, muita preparação, muita mudança. Não, não. Não. A sua vida já é carregada demais de obrigação. Você tem que trazer esse momento como espaço de relaxamento, recuperação, calma, prazer. Não como algo difícil. E eu espero que esses 30 minutos que a gente gastou aqui junto, você tenha sentido que é possível fazer algo simples, gratuito, um simples vídeo no YouTube, mas que pode restaurar pouco a pouco a sua energia, o seu bem-estar e a sua saúde. Inspira grande, expira, que a paz esteja com você. Um beijo grande. Eu sou a professora Juliana Leal, sou professora de yoga e também especialista em bem-estar feminino. Um bom final de semana para vocês, gente. E a gente se encontra na segunda-feira novamente, se Deus quiser. Um beijo e até o próximo vídeo.